Boa noite, meus irmãos. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, no entendimento da sua palavra, que possamos fazer a sua vontade. Que possamos ser gratos, a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Então, nosso estudo, continuando, o cristão e a armadura de Deus, parte 4. Espero terminar hoje. Se não der tempo, no próximo estudo nós terminaremos. Então, hoje nós vamos continuar o estudo terceiro estudo, Estudo de sábado. Hoje nós vamos para os versos do 13 ao 18 de Efésios 6. Então vamos para o versículo 13, que nos diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai eterno, por mais este momento na sua presença, nesta rede social, nesta live, para lhe agradecer, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor tem me dado este privilégio para trazer a tua palavra para os teus filhos crescerem no teu conhecimento e na tua verdade. E assim, em breve, juntos estarmos com o Senhor. Fortalece a nossa fé, o nosso entendimento, e que possamos estar nos preparando a cada dia mais para a sua vinda. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, aqui no versículo 13, Paulo nos manda tomar ou vestir, toda a armadura de Deus, toda a armadura, não somente umas peças e outras não, toda a armadura, para podermos resistir no dia mau, no dia da perseguição, no dia da tribulação, no dia da adversidade, no dia das enfermidades, no dia mau, Então, no dia mau, nós temos que estar vestido com toda a armadura de Deus para resistirmos o dia mau. E havendo feito tudo, ou melhor, e havendo vencido todas as lutas, todas as provas, todas as tentações, então ficarmos firmes. Oh, glória! Então, o versículo 14 nos diz o seguinte: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então, aqui tem duas peças da armadura de Deus. A primeira peça é cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Então, duas peças. Todas estas peças são indispensáveis, mas estas duas peças cobrem todo o nosso corpo, Coisa que eu pensei, todo o corpo é o tórax, Eu pensei que a armadura só vestia a parte da frente. Mas lendo mais profundo, aqui diz bem claro: cingidos os vossos lombos. Os lombos são as costas, É todo o nosso corpo, nosso tórax. Cingido vossos lombos com a verdade. Então, nós precisamos falar a verdade, viver na verdade. Então, versículo 14.
Mais uma vez, Paulo nos manda estar firmes. Em Mateus 24:13, Jesus diz: aquele que perseverar até o fim, ou melhor, aquele que permanecer firme na palavra dele, Jesus, até o fim, aquele que, diante do que irá acontecer em Mateus 24, do 9 ao 12, permanecer firme, esta pessoa, ficar firme até o fim em Jesus, somente esta pessoa será salva da grande tribulação. Só esta pessoa será salva, ou estas pessoas serão salvas da grande tribulação. Porque a igreja não passará pela grande tribulação. Nós passaremos pela tribulação. Nós já estamos na tribulação. Nós já estamos vivendo Mateus 24, 7 e 9 em algumas partes do mundo, né? Algumas partes do mundo já tem cristãos vivendo o capítulo 9, porque já estão, capítulo 9 não, versículo 9 do Mateus 24, porque em algumas partes do mundo cristãos já estão sendo mortos, perseguidos e presos por causa do nome de Cristo. Mas em outras partes, como o Brasil, estamos sendo perseguidos, mas ainda não estão sendo mortos. Tem alguns que já estão sendo presos e outros estão sendo perseguidos de outras maneiras. Mas muitos em algumas partes do mundo já estão vivendo o versículo 9 de Mateus 24. Mas nós já estamos vivendo Mateus 24, 7. Então, os que perseverarem firmes, né, vencendo firmes, o Mateus 24, do 9 ao 12. Então, no versículo 13, estas pessoas irão ser arrebatadas. Mas aqueles que não perseverarem, não permanecerem firmes, estas pessoas não irão ser arrebatadas, né? Então, para vencermos Mateus 24, do 9 ao 12, precisamos fazer o que Paulo nos manda fazer em Efésios 6, do 10 ao 18. Nós já estudamos Efésios 6, do 10 ao 12. Agora nós estamos estudando do 13 em diante, né? Então, precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder e estarmos focados nos principados e potestades malignos para nós, os seres humanos, nós, os filhos de Deus, não cairmos na lábia deles, né? Precisamos nos vestir com toda a armadura do Senhor Jesus. Então, agora nós vamos estudar a primeira peça desta armadura. Efésios 6,14, né? Primeira peça da armadura de Deus, a verdade. Devemos estar cingidos, ou melhor, devemos ter a verdade ligada em todo o nosso corpo, não somente na parte da frente, como eu pensava. Eu pensava que a armadura de Deus era usada só na nossa parte da frente, mas a verdade, que é a palavra de Deus, né? Que é cingidos os lombos com a verdade. Então, a verdade, ela nos cinge, nos liga completamente todo o nosso corpo. Nós devemos falar a verdade, viver a verdade, estar na verdade. É a primeira peça que Paulo fala. Então, a segunda peça, no versículo 14 ainda, é a couraça da justiça. Então, segunda peça, a justiça.
você também tem que se vestir desta peça da armadura, chamada justiça. Você tanto tem que estar preso à verdade, como tem que estar vestido com a justiça. Para você ser justo, você não pode ter partido ou preferência. O que você precisa é ser imparcial, que não tome partido, mas somente leva em conta a verdade. E assim julga dentro da lei, dentro da verdade. O que mais a gente vê hoje são pessoas que têm partido e julga para que o seu lado, o seu partido vença, mesmo que seja usando a injustiça. Então, não estou falando de política, estou falando de qualquer área. Muitas vezes na família, né? O pai, ele tem a preferência por um filho e o outro, né? Filho que não é tão preferido assim. O filho que é preferido muitas vezes faz tudo de errado, mas o pai às vezes acusa o seu filho que não é tão preferido daquilo que o seu filho preferido fez de errado. Ele não age com justiça e muitas vezes ainda disciplina o que está correto. Então, em todas as áreas da nossa vida, devemos usar a verdade e ser justo. Deus gosta da justiça, não da injustiça. Hoje no nosso Brasil, né, o que mais a gente vê é injustiça. Nas igrejas, injustiça. Na família, injustiça. No trabalho, injustiça. A mentira reinando. A injustiça também. Então, a verdade, a justiça vem de Deus. E Deus ama quem usa, quem anda, quem fala, quem segue a verdade e a justiça. Terceira peça, o calçado. O calçado do crente em Cristo é a preparação do Evangelho da Paz. Então, a terceira peça, o calçado, a preparação do Evangelho da Paz. Preparação. Primeiro vem a verdade, depois vem a justiça, depois vem a preparação do Evangelho da Paz. Então, preparação significa conhecimento da palavra. Significa estudar a letra da palavra para ter o conhecimento da palavra chamada Cristo, Yeshua, o nosso verdadeiro Messias, o nosso Salvador. Então, em João 8,32, Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você não precisa só falar a verdade. Você tem que conhecer a verdade, porque a verdade é Jesus. E somente a verdade liberta a pessoa do engano, da mentira, da hipocrisia, da injustiça. Somente estudando a letra da palavra de Deus e tendo comunhão com a verdade é que verdadeiramente nos será revelada a palavra, que é Jesus. Somente quando tivermos o conhecimento da letra da palavra de Deus, e esta letra mediante, preste atenção, a intimidade com Cristo, que é a palavra. João 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 14 de João 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus.
No princípio, a palavra estava com Deus, a palavra estava com o Espírito de Deus. E o Espírito usou a palavra e disse: haja luz. E houve luz. E assim ele foi usando a palavra. Versículo 14. E o verbo se fez carne. E a palavra se fez carne. A palavra se fez uma pessoa. E a palavra brilhou nas trevas. E a palavra brilhou neste mundo de trevas. Neste mundo onde jaz os mortos. Neste mundo onde jaz o maligno. Neste mundo de imundície. E a luz brilhou nas trevas. E as trevas não prevaleceram diante da luz. Somente quando isso acontecer é que estaremos calçados, ou melhor, poderemos andar em qualquer terreno ou lugar que estaremos seguros. Então, o que dizer aqui? Então, somente quando nós andarmos na verdade, quando a verdade estiver grudada em nós, pregada em todo o nosso corpo, nos nossos lombos, nas nossas costas, na nossa frente, quando a justiça estiver fazendo parte da nossa vida, quando estivermos preparados com a palavra do Evangelho da Paz. Então, só quando isto acontecer, então poderemos ficar firmes neste mundo de trevas. Aqui em Mateus 4, do 1 ao 11, aí a gente vê Jesus sendo tentado pelo inimigo. E Jesus venceu, porque ele tinha a verdade, ele é a verdade. E ele também tinha a justiça, ele é a justiça. E o Salmo 91, os versos 1 e 2, né? Então, quando você está com a verdade em você, a justiça e a preparação do Evangelho, então vocês podem andar por qualquer terreno que Satanás não lhe derrotará. Somente quando tivermos o conhecimento da letra da palavra, que é o homem Jesus Cristo. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. A letra da palavra é Jesus. Como assim? Jesus, ele é a palavra. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Então, Jesus Cristo, homem, é a letra da palavra. Como assim? A letra você lê, você vê, você pega, você apalpa, você enxerga. É a parte exterior da palavra. É a parte que você lê, tem conhecimento do que está escrito. Mas tem a parte da palavra que é espiritual, que é o Espírito de Deus, é a parte interior. A parte interior é Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, o homem Jesus, o Deus homem, era a casa do Deus Espírito. O Deus homem é o exterior da palavra. O Deus Espírito é o interior da palavra, que está dentro do homem Jesus. Então preste atenção, estou falando da escrita da palavra de Deus para nós. Então, vou ler de novo aqui, somente quando tivermos o conhecimento da letra da palavra que nós temos na nossa mão, que é a Bíblia, que é o homem Jesus Cristo. O homem Jesus Cristo é a letra, é o exterior, é a parte que vemos, né? Os discípulos viam Jesus, os discípulos andavam com Jesus, os discípulos pegavam Jesus, os discípulos ouviam os ensinamentos diretamente de Jesus. Então, só
A letra da palavra, que é o homem Jesus, é que somente quando tivermos o conhecimento da letra da palavra, que é Jesus Cristo, é que teremos acesso ao interior da palavra, que é o Deus Pai, que é o Deus Espírito. Se não conhecermos a letra da palavra Jesus, não teremos acesso ao interior da palavra, que é o Deus Pai, o Deus Espírito, que está dentro de Jesus, que está dentro da letra. Você lê isso em João 4:24. Lá Jesus diz: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando conhecemos o Deus homem, que representa o exterior da palavra, a letra da palavra, então Jesus é o exterior, é a parte visível, é a parte que podemos pegar, podemos abrir, podemos ler o texto, podemos aprender. Esta é a parte exterior, é a parte visível. Jesus, como homem, era a parte visível do Deus Espírito. O Deus Pai se revelava no Deus Filho, no Deus Homem. Você via o homem Jesus, mas você também estava vendo o Deus Espírito. Então, a letra da palavra revela o Espírito de Deus. Preste atenção. Então, Jesus tinha duas partes. A parte terrena, a parte humana e a parte espiritual, assim como eu e você. A parte espiritual nós não vemos, você não vê seu espírito. Mas você sabe que você tem um espírito e uma alma. Mas o que você vê no espelho é sua parte terrena. Então, Jesus é a parte terrena, é a parte visível da palavra. A parte interior da palavra, a parte invisível, é o Pai eterno. Então, continuando aqui. Quando conhecemos o Deus homem, que representa o exterior da palavra, a letra da palavra, que representa um ser humano, que é Jesus, que nos levará até o Pai eterno. Então, o homem Jesus, o exterior da palavra, a parte que lemos, que vemos, que pegamos, que aprendemos, nos levará ao interior da palavra, que é o Espírito de Deus. Então, por isso Jesus diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para nós irmos ao Pai, precisamos ir primeiro a Jesus. Para irmos ao Deus Espírito, precisamos primeiro passar pela letra da palavra. Temos que estudar a letra. E essa letra vai nos revelar o Espírito, porque é o Espírito de Deus quem vai nos dar o entendimento, a revelação da palavra espiritual, para podermos entendê-la como realmente ela é. Eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas eu estou falando o mais claro possível. Então, Pai eterno, ou melhor, que nos levará até o Deus Espírito para nos revelar na letra da palavra, a Bíblia, escrita, ou no homem Jesus, tudo aquilo que ele quer revelar do mundo espiritual. Então, tudo que Deus quer nos revelar do mundo espiritual, então, nós temos que passar pela letra, pela escrita, pela palavra escrita. E essa palavra escrita representa o homem, a parte exterior de Deus, que é Jesus homem. Então, não seremos enganados mais por Satanás, pelos
principados e seus príncipes do inferno, né? E nem pelas potestades e demônios, pois estaremos firmes contra as ciladas do diabo. Então, quando você está calçado com a preparação do Evangelho da Paz, você tem conhecimento da palavra, você não anda mais à toa, você tem o conhecimento da letra e você tem o conhecimento do Espírito, porque quando você estuda a palavra, no poder do Espírito, você tem a revelação, o entendimento espiritual da Bíblia, né? Então, agora a quarta peça da armadura de Deus é a fé, né? Quarta peça. Vamos lá para o versículo 16. Versículo 16 nos diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo fica na mão, né? Proteção aqui. Não fica na parte de trás, mas na frente. O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, esta peça, fé, precisamos tê-la em nossa mão. A fé vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Toda flecha que o diabo jogar contra nós é a nossa fé em Cristo, na verdade, porque fomos preparados no Evangelho da Paz. Você foi preparado, você tem conhecimento, você tem intimidade. A palavra vai lhe dar a fé, porque você tem a fé, porque você tem a palavra. Jesus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você tem estudado a palavra de Deus, quando o diabo jogar um dardo, jogar uma mentira, jogar qualquer coisa, a palavra que você já tem o conhecimento, você já foi preparado porque você estuda, então você vai dizer: você é mentiroso, eu não acredito em você. E você, na mesma hora, repreende Satanás, como Jesus fez. Então, aquele dardo é apagado. Por quê? Porque você sabe que é mentira, foi desfeito. Mas se você não conhece a verdade, você não conhece, você não está sendo preparado, você não está tendo conhecimento da verdade, da palavra, então você vai ficar em dúvida se é verdade ou não, fazer como Eva, não tinha muito conhecimento. E você está no risco de cair na flechada do maligno. Então, continuando, né? A nossa fé, na verdade, que é Jesus, o exterior da palavra. Então, Jesus, homem, é o exterior da palavra. A palavra que andava caminhando, comendo, vestindo, falando, ensinando. O exterior da palavra. A palavra viva estava conosco, estava no mundo. Então, preste atenção. A nossa fé, na verdade, que é Jesus. Então, a nossa fé em Jesus, a palavra, o exterior, a escrita que nós lemos e vamos lendo e vamos tendo conhecimento, tendo entendimento e vamos tendo a revelação e vamos crendo mais e mais em Jesus como nosso Senhor e Salvador, como nosso Deus. Preste atenção. Então, Jesus, o exterior da palavra, que nos leva ao interior da palavra. O interior é o Deus Espírito. Então, a letra nos leva ao Espírito. O Espírito nos revela a letra.
da palavra, aquilo que ele quer que nós saibamos, ele vai nos revelar através da letra, da escrita da palavra. Então, preste atenção. Então, o exterior da palavra, né, que é Jesus, nos levará ao interior da palavra, que é Deus, o Deus Espírito, que nos revela as coisas espirituais que somente a letra da palavra, que é o Deus homem, não pode revelar. Somente o Deus Espírito. Então, Jesus, quando andou nessa terra como homem, ele não podia dele mesmo nos revelar nada. Aqui no João 12, 49, Jesus diz assim, preste atenção, Jesus, estou falando de Jesus como homem. Então, Jesus como homem, ele diz assim, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é verdadeiro. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Assim que o que eu falo como o Pai me tem dito. Então, o Jesus homem, seja bem-vinda, Jesus Gomes, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor lhe abençoe, que lhe dê tudo o que você precisa. Então, Jesus, o Jesus homem, a palavra visível, a letra da palavra, Jesus, a letra da palavra, o exterior da palavra, a parte que podíamos ver, pegar, conversar, andar, estava ali. Ela não falava, Jesus não falava nada sem que o Espírito de Deus desse para ele a palavra. Então ele diz, né, no versículo 49, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então é Deus. O Deus é Espírito. Falava para Jesus, homem, a letra, o exterior da palavra, e dizer o que era para ele falar. Assim como aquele servo que está em comunhão com Deus, e Deus fala ao Espírito dele, para ele passar para os outros servos, como eu estou fazendo agora com vocês. Então, assim Deus fazia com o homem Jesus. Deus, Espírito, colocava na boca do Deus homem as palavras que ele queria que o homem Jesus falasse para o seu povo. O Deus homem é a revelação do Deus Espírito. Assim como a palavra escrita revela a palavra espiritual, ou Deus Espírito. Então preste atenção, a letra é a revelação do Espírito. Jesus, como homem, era a revelação do Deus Espírito. Então, quem via Jesus, via o Deus Espírito. O Deus homem é a revelação do Deus Espírito, né? Agora vamos ler João 10:30. João 10:30 nos diz o seguinte. João, capítulo 10, versículo 30, diz assim, Jesus diz assim, né? Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Ele está dizendo, eu, homem, e o Pai, Espírito, somos a mesma pessoa. Por quê? Porque Jesus, como homem, era a parte exterior do Deus Espírito. Porque o Deus Espírito estava dentro do homem Jesus. A palavra escrita é o exterior da palavra espiritual, porque o espiritual nos revela a escrita da palavra. Mas para isto é necessário estarmos sendo preparados no Evangelho da Paz. É necessário termos a terceira peça da armadura, a preparação do Evangelho da Paz.
precisamos estudar a palavra, a letra da Bíblia, para termos o Espírito da Bíblia revelando esta letra para nós. Porque se não conhecermos a letra, a escrita da palavra, não teremos a revelação da escrita se nós não conhecemos. A letra da palavra de Deus, que é a parte visível aos nossos olhos humanos, nos revelará a parte espiritual que nos abrirá os nossos olhos espirituais. Os olhos do nosso espírito. Então, a letra, quem enxerga ela é os nossos olhos terrenos, nossos olhos humanos. Mas os nossos olhos espirituais, eles enxergam o espiritual. A palavra é espiritual vinda de Deus. Então, e o Espírito, o nosso Espírito em comunhão com o Espírito de Deus, recebendo de Deus esta revelação da letra, então transmite para a nossa alma e traz o entendimento, e traz o discernimento, e traz a revelação para nós. O problema é que os crentes não estão calçados com a preparação do Evangelho da Paz, com o Evangelho de Jesus. As pessoas não conhecem a Bíblia, não estudam a Bíblia, não gastam, não ganham tempo na presença do Senhor. As pessoas não oram, não jejuam, não estudam a Bíblia, não querem ir para a igreja, não querem conhecer a letra da palavra. Se não tem a letra da palavra, também não tem o Espírito de Deus. Então, Jesus diz o seguinte, ou melhor, acho que foi João: quem não tem o Filho, também não tem o Pai. O Pai é a parte exterior ou melhor, o Filho, Jesus, homem, é a parte exterior do Deus Espírito. Porque você vê o Deus Espírito através do Deus homem. Você vê o Deus eterno através de Jesus. Como então poderá se vestir com o escudo da fé, se é o conhecimento da verdade, que tanto é o Deus homem, o exterior da palavra, quanto o Deus Espírito, o interior da palavra, que é o próprio Jesus. Então, se você não tem o Deus Filho, se você não conhece a letra da palavra, o exterior, o visível, como é que você vai conhecer o interior? Como é que você vai conhecer o espiritual? Não vai. Então preste atenção. Você precisa conhecer o exterior, o Deus homem, a palavra dele, a escrita que ele deixou aqui para nós, para você poder conhecer o espiritual. O Deus é Espírito que está dentro de você, revelando a letra da palavra. Então Jesus, como homem, era o exterior da palavra, era a parte do Deus que os homens podiam ver, pois era visível. Então, Jesus é a parte visível. Jesus, como homem, era a parte visível de Deus. A letra da palavra é a parte visível de Deus, do Deus Espírito. Então, para conhecermos o Deus Espírito, Deus eterno, Pai eterno, precisamos conhecer a letra da palavra. Eu, Deus homem, parte visível. Então aqui, Jesus, Deus homem, parte visível para vocês, e o Pai, Deus Espírito, somos um. Então Jesus diz aqui, em João 14, vamos lá, João 14, vamos ver o que é que diz aqui. Jesus diz aqui em João 14, 9 ao 10, diz assim: disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe?
Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então aqui Jesus está dizendo para Filipe: Filipe, olha para mim, tanto tempo eu estou contigo, você não me vê, você não está percebendo quem eu sou? Eu sou a palavra escrita, eu sou a palavra espiritual, eu sou o Deus homem, mas também sou o Deus espírito, eu sou o filho, mas também sou o pai. Tanto tempo estou com vocês, vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. As palavras que eu falo não são minhas. Elas vêm do Pai que está dentro de mim. Então aqui, João 10, do 23 ao 25, Jesus diz assim, 23 ao 25. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Por que que Jesus diz, e viremos para ele, e nele faremos morada? Porque a palavra escrita e a palavra espiritual estará em nós. E Jesus, ele é tanto o exterior da palavra, a escrita, que podemos ver, que podemos estudar, que podemos pegar, como o espiritual, o Espírito Santo, revelando o espiritual da palavra para nós. Por isso, tanto o Jesus homem, como o Jesus Deus, Espírito, vem morar dentro de nós. Por isso nós podemos ter a letra da palavra, mas também podemos ter o espiritual da palavra. Por isso Jesus disse, Jesus respondeu e lhe disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Então Jesus está dizendo, quem guarda a minha palavra? Mas para guardar a palavra, temos primeiro que estudar, temos primeiro que ter comunhão com Deus, temos primeiro que conhecer essa palavra. E se nós conhecemos essa palavra e temos a revelação da palavra, que é o Deus Espírito quem dá essa revelação, então, quando nós convidamos esta palavra para morar dentro de nós, ela vem. Então, ela vem morar dentro de nós. E nós estudamos a letra da palavra e ao espiritual da palavra, que é o Espírito de Deus, vai nos revelando a palavra. E nós temos o Deus Filho e o Deus Espírito. Os judeus rodearam em João 10, do 23 ao 25, os judeus rodearam Jesus para que ele dissesse para eles se ele, Jesus, era o Messias, a palavra encarnada. Em João 10, 25, Jesus disse que já tinha dito a eles quem ele era, mas eles não creram nele. As obras que ele fazia, que eram obras sobrenatural, é que dizia claramente que ele era o Messias deles. Por isso estava escrito na lei, estava escrito na Torá, não é? Estava escrito no Velho Testamento. Mas aqueles judeus não conheciam a letra da Torá. Os sacerdotes ensinavam muitas outras coisas.
Então, estas obras que eram feitas em nome do Pai e que eram obras espirituais, e eles estavam vendo, mas não estavam crendo nele como Filho de Deus, estas obras eram o testemunho vivo de que ele era o Filho de Deus, o homem Deus e o Deus Pai. Então, as obras que Jesus fazia, o ensinamento que Jesus dava, dizia para aqueles judeus quem era Jesus. Então, em João 10:26, nos diz o seguinte. Em João 10:26 diz assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Então aqui Jesus está dizendo que aqueles homens não criam nele, Jesus, porque eles não faziam parte das ovelhas de Jesus, de Deus. Aqui no versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então Jesus diz que as ovelhas dele ouvem a voz dele, e ele as conhece, e elas o seguem. Somente aquele que conhece a palavra de Jesus, porque foi preparado com o conhecimento da verdade, ou da verdadeira palavra de Jesus, ao ouvir a voz do verdadeiro Messias, não tem nenhuma dúvida de que é o seu Messias e imediatamente o segue. Então, a pessoa que conhece a palavra escrita e a palavra espiritual, que é o Espírito de Deus revelando a escrita para a gente, ele não tem dúvida quando ouve a voz do Messias. Mas tem muitos que não conhecem, não têm intimidade com Deus. Ele só conhece a letra da palavra, mas não conhece o Espírito. Deus é Espírito para revelar para ele a letra. Então muitos só conhecem a letra. Tem muitos versículos decorados, mas não tem intimidade com o Deus é Espírito. E não tem a revelação espiritual da letra. Então, quando vem o mentiroso, Satanás, com as suas heresias, essa pessoa cai na onda deles, porque não tem conhecimento do Deus espiritual. Não tem conhecimento do Espírito de Deus revelando a letra. Por isso, muita gente é enganada. Então, em João 2, do 35 ao 37... João Batista estava pregando, e lá quando ele viu Jesus, ele diz, ali é o Cordeiro de Deus, aquele dali é o Messias. E então os discípulos dele, 2 deles, seguiram a Jesus, eles conheceram a Jesus. Então quem conhece a palavra não tem dúvida. Então os 2 discípulos saíram seguindo Jesus. Aqui em João 2, do 43 ao 50, Natanael estava embaixo de uma figueira, estudando a Torá. Quando Jesus diz, quando os discípulos, os 2 discípulos convidam ele para ir até onde Jesus, Então Jesus diz que Filipe, então quando Filipe, chegou lá onde Natanael convidando ele, para ir até Jesus, então quando Jesus diz a Natanael, antes que Filipe te chamasse, te vi debaixo da figueira. Então, o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira? Estava estudando a Torá. Era costume daqueles que estudavam a Torá, que eram estudantes, que eram sacerdote, algum religioso, estudar no silêncio, debaixo de uma figueira, debaixo de uma árvore, olhando para o céu. Era isso que Natanael estava fazendo. E quando Jesus disse, te vi, antes que Filipe te chamasse, te vi embaixo da figueira, ele logo lembrou o que ele estava fazendo, com quem ele estava conversando. E Jesus nunca tinha visto ele fisicamente,
Homem assim. Então Natanael, que já conhecia a letra da Torá, ele conhecia, ele estudava a letra. Quando ele ouviu Jesus, o exterior da palavra, falando para ele logo entendeu quem estava falando com ele era o próprio Deus Pai. E pôde entender que Jesus, visivelmente, em forma de homem, como o exterior da palavra, mas espiritualmente, como o interior da palavra, como sendo Deus Espírito, o Deus Pai. Então ele teve esse entendimento. Jesus, o exterior, a palavra escrita, mas quem estava falando com ele era o próprio Espírito de Deus, revelando a palavra. E no mesmo instante passou a segui-lo. No mesmo instante, Natanael passou a seguir a Jesus. Por quê? Porque ele era uma das ovelhas de Deus, uma das ovelhas de Cristo. Pois ele conheceu a sua voz. O Deus Espírito lhe fala ao coração através da pregação que você já creu e recebeu Jesus. Da pregação da letra da palavra, depois que você já creu e recebeu Jesus, o exterior da palavra. Então, o interior da palavra, que é o Espírito do Pai Eterno, vem morar em você. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você ouve a pregação, aqui a letra. Então, você tem esse entendimento, você se arrepende dos seus pecados, convida Jesus para entrar na sua vida. Então, vem o Espírito de Deus morar em você. E o Espírito de Deus, ele é a palavra espiritual. Mas a palavra escrita está na sua mão para você estudar com seus olhos terrenos. Mas o espiritual está dentro de você, que é o Espírito de Deus. Então Jesus vem morar em você, ele e o Pai vem morar em você. A palavra escrita e a palavra espiritual. Então preste atenção. Agora, nos últimos dias, Satanás vai fazer tudo para tirar a palavra escrita da nossa mão. Vai tentar fazer tudo para destruir a palavra escrita, para não termos a revelação da palavra espiritual, que é o Espírito de Deus dentro de nós. Por isso temos que guardar a palavra escrita dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, para quando tirarem ela de nós, nós termos ela, porque o Pai e o Filho estão aqui. A palavra escrita está guardada na nossa mente e no nosso coração. Entenderam agora? Quando Jesus diz, eu e o Pai viremos morar dentro dele. Então é a palavra escrita, guardada aqui, decorada, com a palavra espiritual, que é o Espírito de Deus dentro de nós, lembrando a palavra escrita, para ficarmos firmes contra o Satanás. Em Romanos 8, 9, nos diz o seguinte. Então vamos lá. Eu vou concluir esse estudo, essa parte, porque eu ainda estou na quarta peça da armadura. Então vou parar na quarta peça. Não vai dar tempo, tem muita coisa para falar. Então no próximo estudo eu vou continuar. Então aqui Romanos, capítulo 8, versículo 9, nos diz o seguinte. Romanos 8, 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então aqui deixa bem claro. Se a pessoa não tem o Espírito de Deus dentro de si, essa pessoa só tem a letra da palavra, não tem o Espírito. Se você não tem o Espírito, você também não tem a letra. Se você tem a letra somente e não tem o Espírito, você não tem nada.
Porque para você ter a salvação, você tem que ter a letra, o exterior, que é Jesus, homem, e você tem que ter o interior, que é o Deus Espírito. Você tem que ter o Deus homem e o Deus Espírito. Você tem que ter o Jesus ser humano e o Jesus espiritual. Então, aqui, Paulo, em Romanos 8:9, diz: quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Muitas pessoas têm somente a letra da palavra. Só tem conhecimento humano, só tem conhecimento da letra. Muitos deles têm a Bíblia decorada, mas não tem o Espírito. A sua casa está vazia, está adornada, está limpa, mas não está preenchida pelo Espírito de Deus. Essa pessoa não tem Deus, não é de Cristo. Tem gente que sabe a Bíblia de cabo a rabo, mas não convidou Jesus para morar no seu coração. Mas não se arrependeu dos seus pecados. Mas não abandonou a sua vida de pecado. Vive cometendo pecado. Não quer abandonar os seus erros. Não adianta. Você tem que ter a letra na sua mão, na sua mente. Mas você tem que ter o Espírito de Deus no seu coração, na sua vida, revelando a escrita da palavra. Jesus, homem, falava o que o Deus Espírito colocava na sua boca. Porque Jesus era o exterior de Deus. Era a parte que nós, como homens, podíamos ver de Deus. Porque ninguém pode ver o Deus Espírito e permanecer vivo. Por isso, Deus se encarnou para que pudéssemos vê-lo. E ele veio em forma humana. Então, Romanos 8:9. E o Deus Espírito nos revelará a sua palavra, à medida que você e eu a estudamos. João 14, 25 e 26. João 14, 25 e 26 nos diz o seguinte. Então vamos lá, né? Eu gosto tanto desse capítulo. João 14, 25 e 26. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele vos lembrará, ele revelará, ele vai mostrar para vocês o que está por trás da letra. O que essas letras representam espiritualmente. Então, ele vai consolar, ele é consolador. Ele também vai nos ensinar, ele é nosso professor. Ele também vai nos fazer lembrar, ele vai revelar a letra da palavra. Ele é o Deus Espírito. Somente uma fé firme em Jesus nos fará apagar ou destruir as mentiras do diabo. Mas para isso precisamos conhecer a voz de Jesus ou a sua palavra. Então, para que os dardos do maligno sejam desfeitos, é preciso conhecermos a letra da palavra e o Espírito que revela a letra, para que o engano, a mentira seja desfeita quando ela vier, porque o diabo é mentiroso e é o pai da mentira, e ele usa uma verdade
distorcida. Ele cita um verso, mas o sentido é diferente que ele ensina. E quando nós vemos isto, o Espírito nos revela a verdade e a mentira do diabo é desfeita. Por quê? Porque nós conhecemos a voz do nosso pastor. Os judeus tinham lá o próprio Deus homem, a palavra, o exterior da palavra, a luz brilhou, a palavra estava lá, andando pelas ruas de Jerusalém, estava ensinando eles o que o interior dizia para ele falar, mas os judeus não conheceram, desprezaram, não aceitaram, não quiseram, porque não tinham o espiritual, só tinham a letra. Eles só tinham a letra da palavra, eles só tinham a Torá, a escrita, eles não tinham o espiritual, eles desprezaram Jesus, eles desprezaram o Deus Espírito, eles desprezaram o Deus homem, eles não conheceram Jesus, porque Jesus ele é a palavra, ele é toda a palavra, a letra e o Espírito de Deus, do Pai, revelando a letra que é a escrita. Não sei se os irmãos entenderam, mas esta é a revelação. Que o Senhor nos abençoe. No sábado eu vou continuar esse estudo, porque tem muita coisa ainda. Vamos para a quinta peça da armadura de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Mande essa live para frente, para outras pessoas. Compartilhe estes ensinamentos. Eu sei que às vezes é até difícil de entender. Precisa ter muito conhecimento espiritual de Deus para que esta palavra seja revelada como eu estou trazendo para os irmãos. Mas eu tenho feito isso há muito tempo, já está mais ou menos com uns 3 anos. Quem me segue desde o começo ou desde uma boa parte para cá, tem entendido o que eu falo, porque cada dia o Senhor me revela coisa a mais. Ele me falou do templo, Jesus como templo. Agora ele está falando de Jesus como a palavra, exterior e interior. Palavra como ser humano e como espírito. E assim somos nós. Então dê o seu bonzinho, aperte no sininho, compartilhe, comente e faça a sua parte. E até o próximo estudo. Vamos orar, Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina, que nos revela. E não temos, Senhor, nenhuma dúvida de que esta é a Tua voz. E se vir outra voz, outro ensino, que não seja o seu, nós não aceitaremos, porque a Tua voz é bem clara, conhecida das Tuas ovelhas. E nós somos as Tuas ovelhas. Obrigado por isso, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. E abençoa os Teus filhos e filhas que estão ouvindo este ensino. Que o Senhor abra o entendimento de cada um. Que eles possam ouvir novamente para entender melhor. Tudo isso eu te peço no nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo.